E aí, tudo bem? Você sabe qual o passo a passo que a gente utiliza na hora de resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Então, se você não sabe, não sai daí que logo depois da vinheta eu vou falar um pouco mais sobre esse passo a passo. Ok, galera, professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, o que a gente vai falar hoje? Resolução de equações do primeiro grau com uma incógnita, certo? A gente vai falar sobre a resolução dessa de primeiro grau com uma incógnita. Ok? Então, eu vou mostrar aqui algumas propriedades, algumas técnicas que a gente utiliza para determinar qual é a raiz daquela equação, certo? Não mais aquele passo a passo que a gente utilizou, né, na aula anterior, que se você não assistiu ainda, eu vou deixar o cardzinho aparecendo lá em cima para você assistir, que a gente verificava se um certo número era ou não raiz de uma equação. Agora não, a gente vai partir da equação e vai obter aquele número que é raiz dela, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar de duas propriedades básicas das igualdades aqui, certo? Quais são essas propriedades? Então, por exemplo, se a gente tem uma igualdade qualquer, né, vale as seguintes propriedades. Veja, propriedade número 1. A propriedade número 1, ela diz o seguinte: a gente pode somar ou subtrair um número qualquer a ambos os membros da igualdade, né? A ambos os membros, que a igualdade permanece. Então, por exemplo, se eu tenho a igualdade 5 igual a 5, né, eu posso somar ou subtrair qualquer número, né, qualquer número a ambos os membros da igualdade, certo? Que essa igualdade permanece. Então, por exemplo, eu posso aqui simplesmente somar o número 1, não é? Ó, colocar mais 1 aqui, mais 1 aqui, certo? Então, se eu fizer isso daqui, vai acontecer o seguinte, ó. Desse lado aqui, 1 mais 5 dá 6, não é isso? Igual, 5 mais 1 também dá 6. Ó. Perceba que a igualdade ela permanece, né? Permanece uma igualdade verdadeira, ok? A gente só tem que ter cuidado do seguinte, o mesmo número que eu somo ou subtraio desse lado tem que ser o mesmo número que eu somo ou subtraio desse outro lado aqui, certo? Tem que ser números iguais para ambos os lados da igualdade, para que ela permaneça igual. Se não for, aí a gente altera a igualdade, certo? Tanto vale somar, quanto vale subtrair. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma igualdade 10 igual a 10, não é isso? Agora eu vou escolher um número aqui para eu subtrair, né? Eu vou subtrair o número 5 a ambos os lados dessa igualdade. Deixa eu só consertar isso daqui para ficar melhorzinho de eu fazer aqui, ó. 10 igual a 10. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair o número 5. Ó. Vou subtrair 5 daqui, vou subtrair 5 daqui, certo? 10 menos 5 dá 5, igual 10 menos 5 dá 5, certo? Então, tanto eu posso somar ou subtrair qualquer número em ambos os lados da igualdade, certo? Permanece uma igualdade. Ok? Nossa primeira propriedade. A segunda é a mesma ideia, só que aí ela vai dizer que se a gente tiver uma igualdade qualquer, eu posso multiplicar ou dividir ambos os membros dessa igualdade por qualquer número que essa igualdade também permanece, certo? É a mesma ideia, ok? Então, por exemplo, vamos pegar de novo a igualdade aqui, por exemplo, 10 igual a 10, certo? Se eu quiser multiplicar isso daqui por um número, por exemplo, por 2, certo? Então, vou multiplicar por 2 aqui, vou multiplicar por 2 aqui. Vai dar o que aqui? Ó? Vai dar 20 igual a 20. Ok? Permanece uma igualdade. Não é isso? Permanece uma igualdade verdadeira. Se eu pegar, vou pegar a mesma igualdade agora, por exemplo. 10 igual a 10. Se eu quiser, né, por exemplo, dividir por 5 em ambos os lados, ó, dividindo por 5 aqui, dividindo por 5 aqui, a igualdade vai ficar como? 10 por 5, 2, igual 10 por 5, 2, ó, permanecem iguais, certo? Então, essas ideias, essas duas propriedades, nós vamos utilizar lá na resolução das equações, certo? Porque uma equação não é uma igualdade, então eu posso pegar aquela equação, adicionar ou subtrair qualquer número, né, qualquer número a ambos os membros dessa equação, certo? Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui exemplos. Nós vamos fazer utilizando as propriedades e nós vamos fazer utilizando o que a gente chama de método prático, né? Vamos chamar assim, método prático,
ok? Que é a utilização das operações inversas, certo? Então a gente vai pegar aquele mesmo princípio, né, que eu posso adicionar ou subtrair, multiplicar ou dividir qualquer número a ambos os membros dessa igualdade. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, o que é que consiste quando a gente fala em resolver uma equação, né? É determinar o valor de x que torna a equação verdadeira. Beleza, a solução dessa equação. A gente já viu o que é a solução, né? Em termos mais práticos, quando a gente vai resolver uma equação, a gente diz que vai fazer o seguinte: eu vou isolar o x ou a letra, né? Pode vir um y, qualquer letra aí. A gente vai isolar a letra em um dos lados da igualdade, certo? Geralmente a gente isola ela no primeiro membro, ok? Mas vamos lá. Utilizando as nossas propriedades, ó. Perceba que eu vou só reescrever aqui a minha equação, ó. X mais 5 igual a 9, certo? Perceba que se eu quiser, eu posso subtrair 5 aqui e posso subtrair 5 aqui, não é verdade? Então, ó, vai ficar o seguinte, resolvendo aqui as continhas agora, veja, isso que eu coloquei de branco, né? Eu escolhi o 5 para subtrair ele. Por que eu escolhi o 5 para subtrair? Porque aqui eu tenho mais 5, ó. E mais 5 menos 5 vai dar 0, certo? Não vai ficar assim, ó. X mais 0, certo? Igual 9 menos 5, 4. X mais 0 dá o próprio x, igual a 4. Então, eu escolhi esse 5 porque ele cancela com esse aqui e deixa o x sozinho aqui, ó, no primeiro membro da igualdade, certo? Então, quando eu fiz isso, eu determinei o valor de x que torna essa equação verdadeira, ó, certo? Determinei esse valor de x aqui. Tranquilo? Beleza, né? Tem outro método que a gente faz, que a gente faz utilizando as operações inversas. Como assim operações inversas? Por exemplo, qual é o inverso do mais? É o menos, não é isso? Então, se eu tenho a operação de mais, né, e quero o inverso dela, logicamente vai ser o menos. E vice-versa, né? Se eu tenho o menos, o inverso dela é o mais, certo? Outra, a operação de vezes, não é isso? Se eu tenho a operação de vezes e eu quero o inverso dela, a operação inversa de vezes é o dividir. Ok, não é isso? E a recíproca aqui também vale. Se eu tenho a operação dividir, o inverso dela é o vezes, certo? Então, eu posso pegar essa equaçãozinha aqui, x mais 5 igual a 9, não é isso? E para resolver ela, eu vou simplesmente separar, né? Olha o que eu vou falar aqui, entre aspas. Eu vou separar letras para um lado, números para outro, certo? Como assim? Tudo que tem letra da equação eu vou trazer para o primeiro membro, antes do sinal de igual. Tudo que não tem letra na equação eu vou jogar para depois do sinal de igual, certo? E quando eu fizer essa troca de membros, né, passar do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, eu vou trocar a operação desse termo, ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, para deixar o x sozinho antes do sinal de igual, eu vou pegar esse mais 5, certo? E vou jogar ele para depois do sinal de igual, ok? Só que como ele está mais 5, quando ele passar para cá, qual é o inverso do mais? Não é o menos? Ele vai passar a ser menos 5, certo? Então, reescrevendo, a equação vai ficar o seguinte, vai ficar x, não é isso? Esse 5 não vai mais estar aqui, porque ele vai passar para lá, né? Então, vai vir o sinal de igual a 9, e aí vem ele aqui, ó, menos 5. Certo? Ele saiu de antes do sinal de igual onde ele estava, passou para depois do sinal de igual, ó, lá para depois do 9. Certo? Como ele estava positivo, vai passar negativo. E se ele tivesse negativo, passaria a ser positivo. Ok? E resolvendo isso daqui, eu fico com x igual a 9 menos 5, 4. Perceba, ó, obtive o mesmo resultado fazendo por qualquer um das duas maneiras aqui. Então, vocês ficam à vontade para escolher a maneira que vocês acham mais fácil, que acham mais simples de resolver, certo? Ou utilizando as operações inversas, ou utilizando aqui as propriedades, certo? Só para dar nome aqui aos dois métodos.
um método utilizando as propriedades da igualdade, outro método utilizando as operações inversas, ok? Vamos resolver mais um aqui, por exemplo, né? Veja que essa daqui tem algo a mais aqui, né? Mas dá para a gente resolver do mesmo jeito. Vai dar uma mão de obrazinha a mais aqui, mas resolve-se do mesmo jeito, certo? Então vamos lá. Primeiro pelo método das propriedades, não é isso? Vou repetir ela aqui, ó. 2x menos 3 igual a 11. Então perceba, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é cancelar esse menos 3, né? Quem é que vai cancelar o menos 3? Com certeza vai ser o mais 3. Não é isso? Que eles dois vão zerar. Ok? É o mesmo número com o sinal trocado. Só que se eu botei mais 3 antes do sinal de igual, depois do sinal de igual eu tenho que botar mais 3 também, que é para não alterar a minha igualdade. Certo? Então, ó, menos 3 mais 3, zera. Eu nem preciso escrever esse zero. Certo? Eu nem preciso escrever. Vou escrever só o 2x agora. Né? Que ele ficaria 2x mais 0. Nem precisa. Igual 11 mais 3 vai dar o quê? 14, não é isso? Perceba que o x ainda não está sozinho, ainda tem uma letrinha aqui, né? A gente sabe que quando tem letra e número junto, é porque esse 2 está multiplicando o x, não é isso? O 2 está multiplicando o x. Qual o inverso de multiplicar? Não é dividir? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui por 2 e aqui por 2 também. Por quê? Quando eu dividir 2 por 2, vai dar 1, né? 1 vezes x dá o próprio x, ok? E como eu dividi por 2 antes do sinal de igual, depois do sinal de igual eu tenho que dividir por 2 também, certo? Então aqui vai ficar assim, ó, 1 vezes x, né? Dá só o x mesmo. Esse 1 a gente nem precisa colocar aqui. Mas se eu colocar, fica errado? Fica não, dá certo também, certo? Só que ele não precisa. Quando o coeficiente é 1, a gente não precisa colocar. Igual 14 dividido por 2, ó. 7, certo? Resolvi ela pelo método das propriedades, não é isso? Utilizando as propriedades da igualdade. Coisa bonita, né? Método das propriedades. Agora eu também posso resolver ela pelo método das operações inversas? Lógico que pode. Isso aqui é um método um pouco mais prático, certo? Das operações inversas. É mais comum a gente encontrar esse método aqui. Eu quis perder um pouquinho mais de tempo, perder entre aspas, e explicar para vocês dos dois métodos, né? E aí vocês escolhem o que vocês acham mais fácil. Vou repetir a equação. 2x menos 3 igual a 11. Não é isso? Então vamos lá. Primeiro você vai sempre começar com esse termozinho que está sem x aqui, ó. Se não tiver ele, melhor, não tem o trabalho. Mas sempre quando aparecer, você vai sempre começar com ele. Então vamos lá. Menos 3 vai passar para depois do sinal de igual, né? Porque meu objetivo aqui é separar. Tudo que tem letra fica antes do sinal de igual, tudo que não tem letra vai para depois do sinal de igual. Beleza? Então vamos lá. Como ele está menos 3, ele vai passar a ser o quê? Mais 3, não é verdade? Então, ó, vai ficar 2x. Esse menos 3 ele já saiu daqui, não é? Então vem quem agora? O sinal de igual, o 11. E aí, ó, é menos 3, ele vai passar a ser mais 3, ó. Certo? Então agora eu vou resolver esse que está depois do sinal de igual, que eu tenho dois números aqui, dá para fazer essa continha. Beleza? Então vamos lá. 2x igual 11 mais 3 vai dar 14. Não é isso? Vocês perceberem aqui, ó, comparar, vai ficando basicamente a mesma coisa nos dois métodos, certo? E agora, o que eu faço? A gente já viu que o 2 está fazendo o que com x? Não está multiplicando? Qual o inverso da multiplicação? Não é a divisão? Então, esse 2 ele vai passar para lá também, para depois do sinal de igual. E ele vai passar com a operação inversa, né? Como ele está multiplicando x, ele vai passar dividindo o 14 lá, ok? Então, vamos fazer isso aqui, né? Vamos botar ele dividindo lá. Deixa eu só voltar para a minha caneta aqui. Pronto. Como o 2 saiu aqui de junto do x, sobrou só o x, não é verdade? Aí vem o igual. 14 já estava lá. E agora, olhe para onde esse 2 vai passar. Ele estava multiplicando, então ele veio dividindo. Certo? Ele veio dividindo. E aí você finaliza. Nesse caso aqui, o x vai ser igual a 14 dividido por 2, 7. Ó, vai dar o mesmo resultado do método anterior. Ok? Então, quando vocês estiverem resolvendo, aí vocês escolhem um método que vocês julgarem mais simples, mais fácil, que vocês mais compreendem, mais dominam.
certo? Qualquer um dos métodos é para dar a mesma resposta, né? Digamos assim, se você fizer corretinho, ok? Então, a aula era essa. Qualquer dúvida aí pode deixar nos comentários aqui abaixo que eu vou responder vocês. Não esquece de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.